Bem-vindos ao FalaCast, podcast que descomplica conceitos da administração para o seu dia a dia. Eu sou o João e no episódio de hoje vamos falar sobre um dos pilares da administração, que é a burocracia. A burocracia, ela muitas das vezes é vista como algo que é negativo, mas será que ela é realmente um problema? Ou será que ela é essencial para a organização das empresas e do setor público? Para me ajudar a entender mais sobre esse tema, eu estou aqui com 3 amigos para a gente poder discorrer sobre esse assunto. Fala pessoal, eu sou o Lucas, sou formado em administração e hoje vou trazer um pouco da visão teórica sobre burocracia e seus princípios também. E aí pessoal, eu sou Adonias, dono de uma pequena empresa e vou contar um pouco da minha experiência lidando com os processos burocráticos. E aí pessoal, eu sou o Felipe e eu tenho uma experiência no setor público e posso trazer uma perspectiva de como a burocracia funciona dentro do governo. Então, para começar, Lucas, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente o que é a burocracia e de onde é que vem esse conceito. Então, a burocracia, no sentido técnico, é um modelo de organização criado para garantir eficiência e padronização nos processos. O conceito ele foi amplamente estudado por Weber, que é um sociólogo alemão do século XIX, e ele identificou 3 tipos de autoridade dentro das organizações, que teve a autoridade tradicional, a carismática e a racional legal. A tradicional, ela se baseia nos costumes e na cultura, por exemplo, sucessão de reis e rainhas na monarquia. Já a carismática, ela se baseia na personalidade de um líder, como um grande orador revolucionário, exemplo Steve Jobs. A autoridade racional legal, ela já fala em regras, normas e regulamentos. Essa é a essência da burocracia moderna e a que predomina em empresas e governos. Então, burocracia não significa, só papelada, filas demoradas e esse tipo de coisa, certo? Isso aí, é tipo uma forma de organização que permite grandes grupos de pessoas, colaborarem, de maneira eficiente. O problema é quando ela se torna excessiva. Então, agora que a gente entendeu a base teórica da burocracia, vamos falar sobre como ela se aplica no dia a dia. Lucas, quais são os princípios principais da burocracia? Ela se baseia em alguns princípios fundamentais para garantir a eficiência e a justiça nos processos. Vou destacar as principais aqui para vocês. Funções bem definidas. Por exemplo, cada cargo ele tem um conjunto de responsabilidade, o que evita a sobreposição de tarefas. Outro também é regras claras e aplicáveis a todos. Por exemplo, todos devem seguir as mesmas normas, independentemente do cargo que ocupam. Outro ponto é a hierarquia estruturada. Há uma cadeia de comando bem definida, com níveis de autoridade. O quarto ponto que eu posso citar é o recrutamento baseado em critérios objetivos, para garantir que as melhores pessoas ocupem os cargos que sejam necessários ter os processos seletivos padronizados. A quinta fala sobre a separação entre o cargo e a pessoa. A função é do cargo, não da pessoa. Ou seja, isso evita o favorecimento pessoal. E o sexto tópico é a remuneração igual para cargos iguais. Isso garante justiça na distribuição salarial dentro da organização. Certo? Agora que a gente entendeu um pouco do conceito da burocracia e de onde ela vem, a gente pode falar sobre os benefícios dela. O Felipe, você que trabalha com o setor público, como você vê a importância desse sistema? Bom, dentro do setor público, a burocracia garante que os serviços realizados sejam prestados de uma forma padronizada e igual para todos. Sem regras claras, poderíamos ter a ocorrência de favorecimentos e injustiças. Na minha empresa, por exemplo, a burocracia ajuda a organizar os processos. Sem ela, não haveria regras claras para contratação, pagamentos e gestão dos funcionários. Isso garante que tudo funcione sem depender do humor ou da opinião de uma única pessoa. Isso aí. A burocracia ela traz alguns avanços para o crescimento econômico, a organização da produção em massa e também a intensificação das trocas comerciais. Entendo. Mas se a burocracia ela tá trazendo tantas vantagens assim, se ela traz tantas vantagens, por que ela tem uma reputação tão ruim?
Na prática, a burocracia pode se tornar excessiva. Eu, como empresário, enfrento muitos desafios com a quantidade de documentos exigidos para abrir um negócio. E também no setor público, esses processos burocráticos muitas vezes são lentos, o que acaba tornando a burocracia negativa nesse ponto. E isso acontece porque cada decisão precisa passar por vários níveis de aprovação. Bom, além disso, tem outros problemas que a burocracia gera. Por exemplo, o excesso de papelada, como você tinha citado no início, né? Muitas regras e documentos podem tornar os processos lentos. Outro problema, né, outro ponto, como o Felipe destacou, é a demora nos processos, a necessidade de aprovação em várias etapas, o que atrasa as decisões, que torna ela negativa. E a falta de flexibilidade também, né? Regras muito rígidas que dificultam a adaptação a novas situações. Depois dessa conversa, podemos concluir que a burocracia não é apenas um problema, mas também uma ferramenta essencial para a organização da sociedade. Exatamente. E a burocracia, ela precisa ser modernizada, porque o uso da tecnologia, ele pode agilizar vários processos dentro dela, né? E também pode reduzir a papelada atual. Exatamente. Eu acho que, levando em consideração a frase do Felipe e o fato do Lucas ter citado tecnologia, Steve Jobs, né? Com o Steve Jobs, reflete bem a visão desse empresário sobre tecnologia e eficiência, né? O Jobs sempre buscou simplificar processos, eliminando burocracia desnecessárias, e um exemplo claro disso foi o iTunes e o iPod, que digitalizaram e facilitaram o acesso à música, né? Substituindo métodos complicados. Esse mesmo pensamento pode ser aplicado à burocracia governamental e empresarial, onde processos que ainda são lentos e cheios de papelada podem ser resolvidos com inteligência artificial, blockchain, automação, e é possível também reduzir custos e aumentar a produtividade. Assim como o Jobs revolucionou a tecnologia para tornar mais fácil a vida, modernizando a burocracia, dá para outros setores, como o público e o privado, modernizar a burocracia, não só por conveniência, mas como um passo essencial para o progresso. É isso aí mesmo, João. Empresas e governos devem buscar um equilíbrio, manter a organização sem criar obstáculos desnecessários. Isso aí, porque a burocracia, ela foi criada para organizar o trabalho em larga escala, né? Quando ela é bem aplicada, ela garante a eficiência e a igualdade, mas precisa de melhorias constantes para não se tornar um peso. Depois dessa conversa, a gente pode concluir que a burocracia não é só um problema, né? Mas também é uma ferramenta essencial para a organização da sociedade. Sim, e eu acredito que a digitalização vai tornar tudo mais ágil e eficiente, eliminando processos desnecessários. Concordo. Para os pequenos empresários, menos burocracia significa mais tempo para focar no crescimento dos negócios. Isso aí. Como eles disseram, é mais importante lembrar que as regras e a organização, elas continuarão sendo essenciais para garantir a transparência e justiça, né? Pro pessoal das empresas, etc. Então, gente, eu achei ótimas reflexões e a conversa entre a gente aqui. Gostaria de saber também do público o que vocês acharam. Vocês podem comentar. Se vocês curtirem também o podcast, é importante. E vocês, meninos, podem se despedir, se vocês quiserem. Bom, agradeço aí pelo convite de hoje. Espero estar presente aqui para discutirmos sobre outros temas, né? Para a gente receber e também transmitir informações. Exatamente, né? Sempre bom ter um bate-papo assim, onde a gente traz informações, leva informações. Então, como o João falou, deixem nos comentários aí, né? Sugestões de podcast pra gente fazer, de assuntos pra gente citar. Mas é isso aí, obrigado pelo convite. E agora eu vou deixar a palavra com o nosso amigo Adonias. Fala aí, Adonias. Obrigado aí, pessoal, por esse convite desse podcast e estar aqui compartilhando sobre um pouco da burocracia e entender mais um pouco sobre esse processo.